Meu tio há muito tempo tinha um cliente que todos os dias passava para comprar uma coca. Às vezes ficava um tempo conversando. Chamavam-no de Romo e ele era vendedor de balões. Se alguém o convidava para beber, só voltava para casa lá pela 1 da manhã. Nessas ocasiões, deixava o maço de balões amarrado no toldo da loja e ia embora sem eles. Era o mais bêbado de todos, até que, de repente, um dia mudou. A história aterrorizante do porquê ele parou de beber, ele mesmo contava para todo mundo. Porém, meu tio conhecia a versão completa, porque o sujeito a confessou numa noite, afogado em lágrimas. Para ninguém ele dizia que era violento com a esposa e com os filhos, chegando a agredi-los fisicamente. Aquela noite, meu tio diz que ele chegou a se ajoelhar, pedindo perdão à esposa e aos filhos, como se eles estivessem ali ouvindo. Por volta da 1 da manhã, quando o álcool já tinha tomado conta do seu juízo, ele ficava com a mania de começar a trabalhar. Lá na casa dele, inflava balões e amarrava as cordas na mesa da cozinha. Enquanto ele estivesse acordado, ninguém podia ir dormir. A esposa já tinha medo dele por si só e nunca se deitava se ele não estivesse na cama. E o velho, completamente fora de si, ainda mandava acordar as crianças. Tirava os meninos das cobertas, ainda sonolentos, só para ficarem com ele, porque, segundo o bêbado, não os via o dia todo. Mas era puro tormento. Ele os acordava apenas para terem quem descontar a raiva, enquanto continuava inflando seus balões. Numa dessas noites, Romo estava mais bêbado do que o normal. Os pobres meninos estavam ali em pé ao lado da mesa, lendo a lição em voz alta com a voz trêmula, enquanto ele inflava e amarrava balões como um louco. A esposa tinha acabado de entrar pela porta. O velho a tinha mandado buscar mais bebida numa loja que ficava a umas 12 ruas dali. Ele avançou nela assim que a viu cruzar a porta, perguntando por que tinha demorado tanto e se tinha ido encontrar alguém. A pobre mulher mal conseguia explicar que na primeira loja não encontrou o que ele queria e precisou ir mais longe. Romo ficou furioso, gritando com ela. E exatamente nesse momento, no meio dos gritos, estourou o primeiro balão. Romo nem olhou, só continuou na mesma fúria de sempre e começou a culpar os meninos, jurando que eles tinham furado o balão com alguma coisa. Estava prestes a levantar a mão para dar um tapa quando estourou o segundo. O rosto dele ficou vermelho, vermelho como se fosse ter um ataque. Ficou encarando as crianças com os olhos injetados de sangue. Mas os meninos estavam petrificados, com as mãos bem visíveis, sem se mover 1 milímetro. Não havia como terem sido eles. "O que vocês fizeram com os balões?" gritou fora de si. Então estourou o terceiro, depois o quarto. "Faz alguma coisa, se mexe, vagabunda!" gritou para a mulher como se ela pudesse impedir aquilo. Mas não parava. O quinto, o sexto, o sétimo. O homem não conseguia aceitar que algo invisível estivesse destruindo sua mercadoria diante de seus olhos. Mas, como estava acostumado a descontar tudo na família, seu primeiro instinto foi a violência. 15 balões estouraram um atrás do outro sob o olhar de Romo. Não ficou nenhum para contar história. O trabalho de toda a madrugada, o dinheiro do tanque de hidrogênio, tudo virou pedaços de balão espalhados pela cozinha. Romo ficou em silêncio por 1 segundo, olhando o desastre. Sem dizer uma palavra, virou-se e saiu para a rua, vagando como uma alma penada. Naquela casa, ninguém conseguiu dormir pelo resto da madrugada. Ficaram todos tremendo no escuro, esperando que o velho voltasse. Meu tio diz que quando Romo contou isso, sóbrio e com a alma em pedaços, batia no próprio peito com o punho e a cabeça contra o balcão da loja. Estava arrependido. Sim, mas o que mais o atormentava era saber que aqueles balões não tinham estourado sozinhos. Algo, ou alguém, os fez explodir diante dele para que, pela primeira vez na vida, ele sentisse o medo que causava na própria família. No dia seguinte, Romo chegou como se fosse outro homem.
Entrou em casa carregado de sacolas com presentes para as crianças e até deu um bom dinheiro para a esposa, coisa que nunca fazia. Por um tempo ficaram em paz, ouvindo música e rindo. Parecia que finalmente tudo iria mudar. Até que, em certo momento da noite, ele exigiu a primeira bebida. Todos se olharam ao mesmo tempo. Foi como se alguém tivesse apagado a luz de repente. O ambiente ficou pesado. Bastavam alguns goles para que ele se transformasse em um animal. Tudo explodiu por uma bobagem. As crianças começaram a brigar por um dos brinquedos novos, uma discussão comum, sem importância. Mas Romo, já com várias doses no corpo, passou de 0 a 100. Levantou-se da cadeira com um olhar que não parecia o dele e, para dar uma lição, pegou os brinquedos e, diante dos rostos cheios de lágrimas, arremessou-os contra o chão de cimento até não restarem mais que pedaços de plástico quebrado. No silêncio mortal que ficou depois disso, o impossível aconteceu. Os balões que estavam amarrados no canto se soltaram do nada. Só perceberam no momento em que tocaram o teto. Os 4, a mulher, as crianças e Romo, olharam ao mesmo tempo. Os balões não ficaram juntos, e sim começaram a se espalhar pelo teto, como se mãos os estivessem organizando para cobrir cada canto do quarto. E então, sem haver vela acesa, sem ninguém riscar um fósforo, todos estouraram ao mesmo tempo. Do teto brotou um manto de chamas que se grudou às vigas. O fogo tinha um tom azulado sinistro e, em vez de subir, parecia escorrer para baixo, como se procurasse Romo. O teto se transformou em um céu de fogo que não queimava a casa, mas deixou todos paralisados. Romo caiu sentado no chão, cobrindo o rosto, porque sentia como se o fogo quisesse agarrá-lo. Naquele dia ele ficou tão apavorado que chegou a vomitar de puro medo. Tremia e chorava como um louco. Jogou-se no chão e beijou os pés da esposa e dos filhos, jurando pelo que tinha de mais sagrado que nunca mais faria aquilo. Na casa sentia-se um peso horrível. Todos sabiam que havia algo ali. Algo que se alimentava não da violência dele, mas da angústia da família. O vício maldito não durou nem 2 semanas longe dele. Um dia chegou bêbado da rua. Provavelmente tinha passado pela loja do meu tio. Desde as 7 da noite, quando ele não aparecia, a família já imaginava o pior. E foi pior do que outras vezes. Cego de raiva, cheio de álcool no sangue, começou a agir como um doido. Em meio aos berros, levantou a mão para bater na esposa. Mas antes que o golpe descesse, ouviu-se um choro que encheu a casa inteira, seguido de um assobio fino. Ninguém percebeu a princípio que o cilindro de hidrogênio estava aberto. Aquele gás não tem cheiro, mas o som vinha do tanque. De repente, ouviu-se claramente como se alguém estivesse riscando fósforos na escuridão da cozinha. Mas ele disse com os olhos vidrados que não havia ninguém lá. Logo depois, veio o clique dos queimadores do fogão tentando acender. Romo, completamente pálido, correu para tentar fechar o tanque, mas a válvula estava totalmente aberta e travada, como se mãos de aço a tivessem apertado. Eles sabiam que qualquer faísca, até mesmo estática, poderia fazer a casa inteira explodir. "Saiam daqui!" gritou. Mas a porta principal, que sempre ficava aberta, não abria. Estava trancada e as chaves não apareciam em lugar nenhum. Estavam presos dentro com o gás vazando para todo lado. Desesperado, Romo pegou uma cadeira e quebrou uma janela. Por ali, foi tirando todos, com um cuidado que nunca teve antes, evitando que os cacos cortassem as crianças ou a esposa. Ele não teve a mesma sorte. Ao tentar sair, rasgou o braço em um pedaço de vidro. Um corte profundo de quase 15 centímetros que encharcou o chão de sangue. Quando tudo finalmente se acalmou e o gás se dissipou, a porta da casa voltou a estar completamente aberta, como se nada tivesse acontecido. O tanque apareceu fechado. Sempre que alguém mencionava isso a ele,
Romo olhava para a cicatriz no braço, fazia o sinal da cruz e agradecia. É verdade, ele abandonou o vício por completo. Em sua casa tudo ficou em paz. Contou ao meu tio que aquela energia nunca mais se manifestou, porque já não havia medo nem ódio para se alimentar. Romo já sumiu faz algum tempo. Faz anos que deixou de passar na loja para comprar suas coisinhas. De qualquer forma, eu não acredito que algo tenha acontecido com ele. É que hoje em dia, quase já não se vê em vendedores de balões pelas ruas, né? Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu vivi no Alasca a maior parte da minha vida. Minha família se mudou para Fairbanks quando eu tinha 6 anos, e eu praticamente nunca mais saí de lá. Passei meus verões trabalhando em acampamentos de pesca quando era adolescente. Comecei a trabalhar como guia profissional no começo dos meus 20 anos, e basicamente, essa tem sido a minha vida desde então. Hoje tenho 30 anos. Trabalho de forma sazonal como guia de vida selvagem no norte do Alasca e na floresta amazônica, e já estou nessa há tempo suficiente para não me assustar facilmente no meio da natureza. Eu não me perco, ou melhor, eu achava que não podia me perder, porque o que aconteceu 3 anos atrás me fez reconsiderar isso. Na época, meu namorado era o Santiago. Ele cresceu na zona rural da Colômbia, e era basicamente a versão masculina de mim quando o assunto é vida ao ar livre. Na verdade, isso nem é totalmente justo com ele, porque em algumas áreas ele era mais experiente que eu, principalmente em navegação em rios. Estávamos juntos havia uns 4 anos, e a maior parte do nosso relacionamento girava em torno de viagens que deixariam casais normais absolutamente à beira da separação. Fazíamos caçadas longas, e acampamentos em regiões isoladas onde você realmente precisa planejar tudo, ou você morre. Parece dramático, mas na mata é literalmente assim. O plano era ir de moto de neve entre 2 cabanas registradas pelo estado, que ficavam a cerca de 100 quilômetros de distância uma da outra. Passaríamos uma noite em cada uma e estaríamos de volta para casa em 4 dias. Já tínhamos feito exatamente essa viagem 2 vezes antes, e sempre deu tudo certo. A previsão do tempo estava boa quando saímos, então não estávamos preocupados. O primeiro dia foi completamente tranquilo. Chegamos à segunda cabana no fim da tarde, comemos aquelas refeições desidratadas que o Santiago jurava que eram boas, mas que na verdade eram horríveis, e depois ficamos jogando cartas. Foi uma noite bem relaxante. Na manhã seguinte acordei e percebi que havia uma tempestade de verdade acontecendo lá fora. Era praticamente uma nevasca completa que surgiu do nada, o que foi muito estranho, porque não havia nenhuma previsão de precipitação. Mesmo assim, Santiago e eu decidimos enfrentar a tempestade, apesar de termos comida suficiente para esperar mais um dia. Nós deveríamos ter esperado. Eu sei disso agora. As coisas pioraram muito rápido. O vento era quase pior que a neve. Era difícil enxergar qualquer coisa, então o Santiago decidiu ir na frente. Eu só seguia o rastro da moto de neve dele, o que sinceramente era muito mais fácil do que tentar navegar com baixa visibilidade sem nada na frente. Por isso eu não culpo ele pelo que aconteceu. Eu não sei exatamente como foi, mas em um segundo ele estava andando normalmente, e no seguinte o snowmobile estava por cima dele. Eu saltei do meu e corri até ele, mas já era tarde. A perna dele estava dobrada de um jeito que pernas não deveriam dobrar. Para você ter ideia, esse era o tipo de cara que uma vez terminou uma trilha de 2 dias com o tornozelo torcido e só comentou depois que já estávamos de volta no carro. A primeira coisa que tentei foi colocá-lo na minha moto. Parecia óbvio, colocar ele atrás de mim e levar nós 2 até a cabana. Mas o Santiago tinha quase 2 metros e mais de 100 quilos,
e aquilo não é um quadriciclo onde você joga alguém atrás e sai andando. Um Arctic Cat na neve profunda é difícil de controlar sozinho. Consegui colocá-lo uma vez, meio arrastando ele para o banco atrás de mim, mas ele aguentou talvez 10 segundos antes de escorregar para o lado. O som que ele fez quando bateu no chão é algo que eu nunca quero ouvir de novo. Tentei mais uma vez e foi pior. Ele não conseguia firmar as pernas de jeito nenhum, e toda vez que o snowmobile se mexia um pouco, ele começava a cair, e não tinha como segurar ele e dirigir ao mesmo tempo. Depois da segunda tentativa, ele mandou eu parar. Do jeito que ele falou, não foi um pedido. Foi uma ordem. Foi aí que nós dois entendemos qual teria que ser o plano de verdade. Peguei o telefone via satélite, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que quase deixei cair. Consegui sinal depois de algumas tentativas, mas não tenho certeza se a mensagem com nossas coordenadas realmente foi enviada. Depender de alguém para vir salvar o Santiago era uma ideia horrível, e nós dois sabíamos disso. Eu sabia o que tinha que fazer. Ia deixar ele abrigado com tudo que tínhamos, depois pegaria meu snowmobile e iria até a cabana mais próxima para usar o rádio de emergência. Não teve discussão. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, e foi isso. Deixei ele com todas as roupas extras que tínhamos, marquei as coordenadas no mapa e ele me disse para ter cuidado. Depois disse para eu não fazer nenhuma idiotice. E então eu deixei ele ali, sozinho na neve. Eu estava me guiando principalmente pelo mapa e pelo instinto, mas a situação parecia tão grave que eu mal conseguia evitar o pânico. Depois de uns 45 minutos, comecei a sentir que algo estava errado. Os pontos de referência não batiam e o terreno parecia diferente. Eu ficava dizendo para mim mesma que era só a neve confundindo minha percepção, mas a sensação só piorava. Foi então que vi fumaça entre as árvores, à minha esquerda. Virei naquela direção achando que, de algum jeito, tinha dado a volta e voltado para uma das cabanas. Mas a construção não parecia nenhuma das duas. Era menor, meio feia, com um lado quase enterrado em um monte de neve. Havia uma luz fraca dentro e a fumaça saía da chaminé. Naquele momento eu só pensei: fumaça significa pessoa, pessoa significa rádio, ou pelo menos um lugar quente o suficiente para eu continuar depois. Desliguei o motor e caminhei pela neve até a porta. Bati algumas vezes, esperando alguém abrir. Ninguém abriu. Então girei a maçaneta e a porta estava destrancada. Entrei e fiquei surpresa ao perceber que estava muito quente lá dentro. Definitivamente alguém morava ali. Havia um fogão a lenha aceso no canto, um saco de dormir no chão e uma lata de comida aberta com uma colher dentro. Parecia que quem morava ali tinha saído 5 minutos antes de eu entrar. Eu avisei em voz alta que tinha alguém ali, mas ninguém respondeu. Fiquei só aquecendo as mãos e tentando o telefone via satélite de novo. Sem sinal. Isso me desanimou bastante. Mesmo assim, eu não queria voltar para aquela tempestade ainda, mas eu precisava. A vida do Santiago dependia disso. Quando eu estava me virando para sair, notei algo em uma prateleira na parede do fundo. Cheguei mais perto e vi que era um par de binóculos, um mapa dobrado e um caderno. Abri o mapa e percebi que era um mapa de trilhas da região onde estávamos. Algumas partes estavam circuladas com um marcador. Reconheci algumas. 2 especificamente. As 2 cabanas onde tínhamos ficado estavam marcadas, com datas escritas a lápis ao lado. Algumas eram daquele inverno, outras do inverno anterior, e assim por diante. Peguei o caderno. Quem quer que fosse o dono estava anotando informações sobre pessoas. Descrições de roupas, direção em que estavam indo, esse tipo de coisa. Na mesma hora eu fiquei completamente incomodada. Havia uma boa chance de que eu e o Santiago estivéssemos naquele caderno, mas eu não ia ficar ali para conferir. É difícil explicar o que eu senti.
Não foi medo imediato. Foi como se de repente tudo dentro da cabana tivesse mudado de lugar dentro da minha cabeça. Não parecia mais um lugar seguro. Larguei tudo e fui direto para a porta. Antes de encostar na maçaneta, ouvi o grito mais alto e mais assustador que já ouvi na vida. Veio debaixo de mim, debaixo do chão. Era uma mulher. Ela não estava dizendo nada, só gritava com toda a força, como se estivesse sendo esfaqueada. O susto foi tão grande que eu literalmente pulei. Saí correndo para fora, liguei a moto o mais rápido que consegui e fui embora sem olhar para trás. Nunca mais vi aquela cabana. Depois disso eu estava completamente fora de mim, a ponto de não lembrar direito do resto do caminho. Em algum momento consegui chegar à cabana de verdade e usar o rádio de emergência. Tiveram que mandar um helicóptero para chegar até o Santiago e ele estava quase morrendo. Hipotermia além da perna destruída, mas ele estava vivo, consciente. Foram as piores horas da minha vida. Tão ruins que até hoje tenho dificuldade de lembrar a ordem exata das coisas. O Santiago sobreviveu, mas aquilo foi tão traumático que ele jurou nunca mais fazer navegação no inverno. Pelo menos enquanto ainda estávamos juntos. Eu contei para o máximo de pessoas possível sobre aquela cabana e aquele grito. Disseram que enviariam alguém lá assim que as condições permitissem. E pode ter certeza que eu cobrei isso depois. Alguns dias mais tarde me disseram que mandaram uma equipe pequena até o local, mas que não encontraram nenhuma construção parecida com a que eu descrevi. O cara com quem eu falei ainda teve a coragem de sugerir que eu tinha alucinado tudo. Eu perdi a cabeça com ele. A conversa acabou ali. Eu e o Santiago terminamos cerca de 1 ano depois. Não teve nada a ver com isso, mas eu ainda penso nisso o tempo todo. Existem só 3 explicações possíveis para o que aconteceu naquele dia, e nenhuma delas é boa. A primeira é que nada foi real, que eu realmente alucinei tudo desde a cabana até o grito. Eu estava apavorada, congelando, e tinha acabado de deixar meu namorado para possivelmente morrer na neve. Talvez minha mente tenha inventado toda aquela experiência dentro de um lugar que nunca existiu. Eu não posso descartar isso completamente. A segunda é que era real, e que a pessoa que estava gritando era alguém que precisava de ajuda. Alguém que eu deixei para trás. Provavelmente para morrer. Talvez os policiais não encontraram o lugar, ou talvez não procuraram direito. E quem quer que estivesse debaixo daquele chão? Bom, eu nem quero imaginar o que pode ter acontecido. A única outra explicação é que aquilo era uma armadilha. Talvez a fumaça e a luz fossem para atrair alguém, e quem escreveu aquelas anotações estava monitorando pessoas naquela região há muito tempo, só esperando a chance de sequestrar alguém. Bom, sinceramente até hoje eu não sei o que pensar sobre isso. Boa noite, diário. Me chamo Caroline, e o ano era 2017. Nesse ano, o casamento dos meus pais estava indo por ladeira abaixo. Eles sempre discutiam e brigavam. Eu cresci achando isso normal, então, de certa forma, chegou um tempo em que eu já estava acostumada. Em uma noite, após chegarmos da igreja, os dois começaram a brigar de novo. Sabe, a partir dali minha felicidade foi embora. Eu sentia raiva, mas ficava triste ao mesmo tempo por eles não perceberem que aquilo me afetava. Eu me tranquei no quarto e me joguei na cama. Então decidi jogar um jogo qualquer no celular. Não muito tempo depois, minha amiga me mandou mensagem. Não irei estar citando o nome dela aqui, mas irei chamá-la de Nick. Na mensagem ela perguntava se eu estava bem e que se eu quisesse poderia desabafar. Eu fiquei meio que sem reação e surpresa. Era como se ela já soubesse o que estava acontecendo. Eu respondi que estava tudo bem,
mas ela insistiu que não estava. Então me chamou para ir em uma praça que costumávamos ir todos os dias depois da escola. Eu acabei aceitando. Eu saí pela janela do meu quarto e fui, pois sabia que minha mãe não deixaria eu ir. Levei cerca de 10 minutos para chegar lá. Ah, e um detalhe que esqueci de mencionar é que eu conheci a Nick no 9º ano. Estudávamos na mesma sala. Ela era excluída pela classe inteira, sofria bullying por sua aparência, mas, sinceramente, eu nunca vi motivos para fazerem isso, pois ela era linda. Só tinha o cabelo em um corte mal feito. Fora isso, não tinha defeito algum. Então eu tinha chegado à hipótese de ter sido inveja das pessoas que faziam isso com ela. Com o tempo, Nick começou a se aproximar mais de mim, a se abrir mais, e eu percebia que tínhamos vários gostos em comum. Andar de skate era um deles. Depois daí, não nos separamos mais. Voltando à história, cheguei lá e vi a Nick sentada em uma gangorra. Só que foi difícil perceber que era ela no começo, pois estava usando um casaco com capuz, cabeça para baixo, e quando olhou para mim, deu um sorriso amigável, mas seu olhar transmitia outra coisa. Eu não sabia nomear o que era. Mandei uma mensagem para ela apenas para confirmar. Nick, você já chegou? Antes que eu pudesse ao menos aguardar a mensagem, uma bola foi jogada na minha direção, parando bem em frente aos meus pés. Eu conhecia aquela bola. Era do irmão mais novo dela. Reconheci por causa de algumas manchas de esmalte com as nossas iniciais. Eu ri, e nem precisava mais nada para comprovar que era ela. Então eu fui mesmo assim. Ao mesmo tempo que eu atravessava a rua, eu sentia um incômodo estranho no peito. Foi aí que percebi que, além de mim e da Nick, a rua estava deserta. Sério, não tinha um ser humano passando por lá. É compreensível, pois já eram 22 horas da noite. Mas não deixava de ser estranho. Oi, desculpa pela demora. É que eu não estava a fim de escutar briga de casal hoje. Já cheguei explicando o motivo da demora, pois ela odeia atraso. Ela tirou o capuz, acendeu um cigarro e disse: Eu sei como é. Brigas de casal são um porre mesmo. Vem, vamos andar um pouco. Isso resolve qualquer estresse. Ela disse, já se levantando. Eu até concordei, mas disse que não poderia demorar. Andamos por alguns quarteirões, ruas e até mesmo becos, mas começamos a ir muito longe. Então eu olhei o relógio e vi que já passava das 11h30 da noite. Então eu disse para Nick que eu precisava ir, pois meus pais poderiam estar preocupados. Ela apenas deu de ombro e riu um pouquinho, dizendo que não era para eu me preocupar, pois meus pais não sabiam que eu havia saído. Mas fiquei pensativa sobre isso. Como ela sabia disso? Em nenhum momento eu havia contado esse detalhe para ela. Vamos andar só mais um pouquinho. Tem um lugar que quero te levar. Ela disse isso, apressando os passos, mas parecia estar com receio de continuar andando. Mas para onde estamos indo? Perguntei, olhando em volta. Em seguida, ela me puxou para um canto e começou a chorar, mas foi um choro abafado e sufocante. Então me pediu desculpa. Eu fiquei sem reação, então perguntei se ela estava bem. Eu não posso te contar tudo, mas por favor, sai daqui. Corre bastante, mas corre mesmo. Eu comecei a entrar em pânico. Então comecei a pedir detalhes do que exatamente ela estava falando, pois eu não estava pretendendo deixá-la ali sozinha. Só iria sair se ela contasse. Não tendo escolha, então ela disse: Fizeram bruxaria para seus pais, por isso o motivo das discussões que vêm ocorrendo com frequência na sua casa. A verdade é que minha tia acabou se interessando por um homem casado. Ela tentou dar investidas nele por alguns anos, mas foi em vão, pois ele sempre mantinha distância. Ela nem precisou continuar. Já estava óbvio que esse alguém era meu pai. Eu fiquei sem reação. Até custei a acreditar naquilo, mas o olhar dela transmitia desespero. Tá, mas onde você entra nisso? Eu disse rapidamente.
Minha tia mexe com feitiçaria, então ela meio que iria te usar para afetar seus pais. Principalmente o seu pai. Ela iria colocar os seus restos em um saco de lixo e entregar na porta da sua casa. Ela disse. Eu gelei e tudo começou a fazer sentido. A aproximação repentina dela comigo no colégio, as brigas dos meus pais, o fato de quando ela sempre sabia do que estava acontecendo e até mesmo aquele olhar de quando eu vi ela sentada na gangorra. Era um olhar de culpa e medo. Eu comecei a tremer e ficar desesperada. Ela tocou o meu ombro e começou a chorar, mas foi um choro de desespero. Por favor, vai logo, ela está aqui, disse Nick para mim. Ela quem? Eu perguntei, olhando para os lados. Então vi 2 pares de olhos em um beco escuro. Minha alma saiu do corpo. Eram olhos muito grandes e com um aspecto bem rachado. Corre logo, porra! Gritou me empurrando. Eu comecei a correr sem pensar 2 vezes. A adrenalina já estava vindo. Aquela sensação de ter passos me seguindo e de estar sendo observada. Deixei meu par de sandálias para trás e corri mais rápido. A sensação era horrível, pois tinha muita ladeira. Eu mal conseguia respirar. Eu ouvia sussurros e até mesmo risadas atrás de mim. Então senti um peso nas minhas costas e acabei dando um grito de desespero, mas continuei correndo. Cerca de 4 minutos depois eu já estava em minha casa. Sim, o que durava 10 minutos durou 4. Aqueles foram os 4 minutos mais aterrorizantes da minha vida. Eu corri demais. Como fui cortando o caminho pelos becos de algumas casas, isso facilitou eu chegar em casa mais rápido. Cheguei em casa e bati na porta. Eu quase não tinha força. No mesmo instante, meu pai colocou a cabeça entre as frestas da janela e se espantou ao me ver ali. Ele abriu a porta e minha mãe veio em seguida. Eu estava tremendo. Meus pais faziam uma série de perguntas, mas o choque foi tanto que fiquei 15 minutos em silêncio. Depois que me acalmei, eu contei tudo para os meus pais. Meu pai ficou com tanta raiva que eu pude ver suas veias do braço engrossarem, mas minha mãe interveio. Disse que não era bom mexer com essa gente. Ela pediu para eu jogar fora qualquer coisa que me ligasse a Nick, então eu fiz isso. Comecei a jogar fora um anel feito à mão que nós 2 tínhamos. Ela havia me dado no começo da nossa amizade. Eu não tirava por nada, mas a partir daquele dia, eu tirei. Então joguei no lixo junto com mais 2 pingentes que ela havia me dado. Minha mãe colocou fogo em seguida. Minha mãe colocou o colchão dela na sala e dormimos juntos naquela noite. A sensação de ver eles juntos me deixou feliz, mas meu peito doía. Eu me perguntava o tempo todo se a Nick estava bem. No dia seguinte, eu entrei no Instagram dela para perguntar se ela estava legal depois da noite anterior, mas foi em vão. Eu procurei o Instagram dela, nossas conversas antigas de lá e até mesmo de outras redes sociais, mas tinha sumido tudo. Detalhe: faz 9 anos que nunca mais soube nada dela. Atualmente, meus pais estão na 3ª lua de mel deles, felizes como nunca. Até adotaram um garotinho de 3 anos. Atualmente eu estou cursando faculdade de medicina. Estou solteira e, sinceramente, prefiro assim. De alguma maneira, o ocorrido com meus pais acabou me traumatizando em entrar em algum relacionamento. O que me intriga é onde está Nick. Venho tendo alguns sonhos frequentes dela me pedindo ajuda. Acordar quase todas as noites após esses pesadelos já virou rotina. Eu trabalho como topógrafo freelancer há cerca de 15 anos. A maior parte do meu trabalho é sozinho, em áreas remotas. Normalmente fico acampado por dias em lugares onde ninguém mais vai. Na verdade, eu até prefiro assim. Ou pelo menos preferia antes. Isso aconteceu há cerca de 4 anos.
Eu tinha sido contratado para mapear marcos de divisa em um terreno nas montanhas, próximo à região de Clearwater, em Idaho. Remoto não começa nem a descrever o lugar. Eram quase 10 quilômetros de trilha só para chegar ao ponto onde montei acampamento. Registrei minha rota no posto dos guardas florestais, como sempre faço, e levei suprimentos para uma semana. O primeiro dia foi tranquilo. Encontrei 3 marcos, registrei tudo e voltei ao acampamento antes de escurecer. A previsão indicava neve leve e foi exatamente isso que aconteceu. Mas no segundo dia, as coisas começaram a mudar. Nevou muito mais do que o esperado. O próximo marco ficava a pouco mais de 1 quilômetro do caminho, então, em vez de encerrar o dia ali, pensei: tanto faz. Foi um erro. Até hoje penso em como foi estúpido não simplesmente ficar abrigado ou sair da mata enquanto ainda dava tempo. O terreno estava cheio de pedras escondidas e encostas congeladas sob a neve fresca. Ou seja, as piores condições possíveis para caminhar. Eu descia com cuidado um pequeno barranco quando minha bota escorregou em uma placa de gelo que eu não tinha visto. Um passo em falso desses pode matar alguém. E não estou exagerando. Deslizei uns 5 metros antes de conseguir me segurar numa raiz de árvore. Tive sorte de não cair mais, mas a dor no meu tornozelo direito foi imediata. Tentei me convencer de que estava bem, mas no momento em que fiquei de pé, soltei um grito alto de dor. Eu não conseguia apoiar direito aquela perna e sabia que levaria algumas horas até conseguir andar normalmente de novo. Fiquei com muita raiva de mim mesmo, mas não havia nada a fazer. Abandonei o resto do trabalho ali mesmo. Nenhum marco valia a pena ficar preso naquele lugar por causa disso. Com muita dificuldade, subi de volta até a trilha principal e comecei o caminho lento de volta ao acampamento. Depois de alguns minutos, notei pegadas na trilha. Pareciam vir de mais fundo na mata à minha esquerda. Seguiam na mesma direção que eu e pareciam relativamente recentes. Dava para ver pelas bordas bem definidas, mesmo com a neve caindo. Imaginei que fosse algum caçador ou alguém da equipe do proprietário da terra verificando a área. Não é incomum cruzar com pessoas por ali mesmo sendo remoto, então não dei muita importância. Continuei andando, tentando colocar o mínimo de peso possível no tornozelo. Quando a luz começou a desaparecer, comecei a ouvir sons atrás de mim. No começo, achei que fossem barulhos normais da floresta. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais parecia passos. Eu ficava olhando para trás o tempo todo, mas não via nada. Aquela parte da floresta era bem densa, então se fosse algum animal me seguindo, havia uma boa chance de eu não conseguir enxergar mesmo. Parei de andar e o som também parou. Não imediatamente. Houve um atraso de 1 ou 2 segundos, mas parou. Fiquei parado, tentando ouvir qualquer coisa fora do comum. Nada. Só o vento e a neve. Voltei a andar. Dessa vez, os passos não voltaram de imediato, então achei que estava tudo bem. Mas alguns minutos depois ouvi de novo aqueles malditos passos. Continuei olhando para trás, mas não via nada. O pior era saber que, se aquilo fosse uma ameaça, eu não conseguiria correr. Essa era a pior parte. Eu queria investigar, tentar espantar qualquer animal que estivesse me seguindo, mas não tinha mobilidade para isso. Então continuei andando. Foi quando ouvi um som metálico à minha esquerda. É difícil descrever. Era um som baixo, como algo batendo levemente em um poste de cerca ou em alguma peça de equipamento. Aquilo não fazia sentido, pois não deveria haver nada ali além de árvores. Então eu não fazia ideia do que poderia produzir um som metálico naquele lugar. Esse som deve ter me distraído, porque só então percebi que não estava mais acompanhando as pegadas que tinha visto antes. Olhei para baixo e elas tinham desaparecido. Olhei para trás, desesperado, mas não consegui identificar onde tinham saído da trilha ou se tinham voltado. Continuei olhando para a esquerda,
tentando enxergar algo entre as árvores. Foi quando meus olhos se fixaram em algo e um alerta disparou na minha cabeça. Havia outro conjunto de pegadas saindo da linha das árvores à minha esquerda. Elas corriam paralelas às minhas, atravessando a neve. E não estavam longe. Essa era a parte mais preocupante. Quem quer que estivesse à minha frente na trilha, agora estava andando ao meu lado, dentro da mata. A essa altura, eu já estava com tanto medo que não pensava direito. Eu devia ter ficado calado. Devia ter continuado andando. Mas não. Eu falei, perguntando se tinha alguém ali. Não obtive resposta. Depois de uns 20 segundos esperando, percebi que precisava sair dali. Mas meu tornozelo idiota ainda estava me matando e eu não conseguia andar rápido. Eu queria correr ou pelo menos andar rápido, mas não dava. Eu já estava relativamente perto do acampamento, então fiquei repetindo para mim mesmo que, se continuasse andando, ficaria tudo bem. Eu não ouvia mais passos atrás de mim, o que era bom. Mas eu sabia que tinha alguém ali. Alguém que em algum momento tinha estado à minha frente. Quando eu já estava quase chegando ao acampamento, ouvi o som de um galho grosso quebrando, em algum lugar atrás de mim. Não era um som natural, porque se fosse eu nem mencionaria. Não parei de andar. Só pensava que se conseguisse chegar, ficaria seguro. E, eventualmente, eu cheguei. Já estava completamente escuro, e foi só depois de entrar na barraca que percebi que eu não estava mais seguro ali dentro do que estava mancando pela floresta. Comecei a arrumar minhas coisas na mesma hora. Meu pé ferrado dificultava tudo, mas tentei ser o mais rápido possível. Eu diria que uns 60% do meu medo vinha do fato de que, em uma luta ou fuga, eu estaria completamente ferrado sem conseguir me mover direito. Antes de terminar de arrumar, ouvi aquilo que eu mais temia o tempo todo. Passos. Bem do lado de fora da barraca. O medo naquele momento foi absurdo. Comecei a pensar em todas as possibilidades. Os passos não vinham na direção da barraca, eles estavam circulando ao redor dela. Não havia nada que eu pudesse fazer além de esperar que, a qualquer momento, aquilo avançasse. Os passos continuaram rodeando a barraca por algo que pareceu uns 5 minutos, até que tudo ficou em silêncio. Eu não ouvi a pessoa ir embora, mas não me importei. Eu ia sair dali tivesse alguém ou não. Terminei de arrumar tudo e respirei fundo antes de abrir o zíper da barraca e sair para a neve. No momento em que saí, olhei para as árvores e gritei. Tinha um cara parado na linha da mata, me encarando. Ele era muito velho. Parecia doente, quase como se estivesse morrendo. A aparência dele era perturbadora. Fiquei encarando de volta. Eu realmente esperava que ele viesse para cima de mim, mas ele não veio. Levantei as mãos e disse que não queria problema. Ele não respondeu. Eu não sabia o que fazer. Ficamos ali, nos encarando por alguns minutos até que ele disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse: "Você é um homem de sorte." E então se virou e desapareceu na floresta. O resto daquela noite é meio nebuloso. Em parte por causa da dor, em parte por causa do que aconteceu. Se aquele homem quisesse me atacar ou me matar, provavelmente conseguiria. Com meu tornozelo daquele jeito, eu não teria como reagir. Terminei de arrumar tudo e fui embora sem nem me importar com o fato de estar completamente escuro. Quando finalmente fui examinado, me disseram que eu tinha sofrido uma torção grave no tornozelo. Disseram que foi um milagre eu não ter piorado a lesão caminhando. Eu até pensei em denunciar aquele sujeito da floresta, mas eu sabia que não daria em nada. Fiquei quase 1 ano sem aceitar trabalhos no inverno. Ainda faço trabalhos em áreas remotas, pois é minha fonte de renda, e eu sou bom no que faço. Porém, nunca mais acampo sozinho em trabalhos durante o inverno. Ou levo alguém comigo, ou simplesmente recuso o serviço. Até hoje,
Essa foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu.